Rádio Manaim, anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 30 minutos, 6h30, horário de Brasília, dessa quarta-feira, hoje 28 de fevereiro, amanhã 29 e termina o mês de fevereiro, né? Ano bissexto, fevereiro, 29 dias. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos queridos irmãos que acompanham a nossa programação através da TV Manaim, canal 126, pelo canal 50, é isso? É canal 50, pela Sky Livre, também pela Parabólica e também os irmãos que estão em 100.3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br e também por aplicativo de celular. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Aliás, oração porque os irmãos estão aniversariando, olha que coisa boa. A irmã Márcia, é lá da onde? Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ela que é da Igreja Cristã Maranata do bairro Liberdade, está aniversariando hoje. E ela mandou uma mensagem aqui pra gente, falou: olha, Kleber, o presente de aniversário que eu gostaria de ganhar nessa manhã, nesse ano, era ouvir o meu nome na Rádio Manaim. Então você já está ouvindo, irmã Márcia. Parabéns, que Deus abençoe a irmã, viu? A irmã que é aí do bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Receba o nosso abraço, o nosso carinho e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida mais e mais. Tá bom, irmã? Feliz aniversário, irmã Márcia. Hoje também é aniversário da irmã Terezinha Café, lá de Altamira, no Pará. Grande abraço, minha irmã Terezinha. Feliz aniversário pra irmã. Também o Bruno, o filho da Wanda, lá de Matipó. O Bruno, completando hoje 29 anos. O Bruno é obreiro, é instrumentista, é um servo de Deus, hein? Grande abraço, Bruno. Tá bom? Parabéns, sua mãe, a irmã Wanda, nossa irmã Wanda. Também as suas irmãs e todos nós aqui da Rádio Manaim. Estamos mandando um abraço pra você, Bruno. Hoje é aniversário do pastor Nelson, aqui na Serra. Aqui na Serra, pastor Nelson também completando idade nova. Parabéns, pastor Nelson. Deus abençoe o senhor, viu? E quero mandar um abraço aqui ao ungido Anderson, lá de São José dos Campos, São Paulo. O ungido Anderson. Ele disse assim: Kleber, daqui uns dias eu vou estar de férias, vou estar aí. Quero conhecer toda a estrutura da Rádio Manaim, esse setor de comunicação, presbitério. Meu irmão, seja muito bem-vindo, sejam, né, que ele vai vir com a família. Estamos aqui aguardando, né, ansiosamente para abraçá-lo. Tá bom, Gildo Anderson? Grande abraço, meu querido irmão. E quero mandar um abraço aqui à irmã Danúbia, à irmã Jéssica e ao nosso querido irmão capitão Assunção, onde nos recebeu ontem com tanto carinho, né, o pastor João Carlos Braga. Lá no seu gabinete, né? Isso, estivemos lá ontem de manhã. Foi uma manhã maravilhosa. Uma manhã maravilhosa, conversando. No final oramos por ele, isso, pedindo a bênção do Senhor pro trabalho dele. Exatamente. E eu quero agradecer que a irmã Danúbia, a Jéssica, todos aí do gabinete que nos trataram com tanto carinho, né? Meu Deus do céu, eu me senti assim, muito bem tratado, né? Todos nós. Muito obrigado aí pelo carinho que vocês tiveram com os nossos pastores que lá estiveram, comigo também. Tá bom? Muito obrigado aí. Um abraço a todos vocês. Queridos, são 6 horas 33 minutos. O texto trazido pelo pastor João Carlos Braga nessa manhã, vou pedir pro nosso querido colega de trabalho, nosso Josias, que está na retaguarda aqui na técnica, segundo Crônicas 29:10. Pode colocar o texto na tela pra gente, por favor. Obrigado, Josias. Isso, você que está acompanhando pela TV Manaim, pronto, você já pode ler. O texto diz o seguinte, verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto ou uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. O pastor até colocou muito bem aqui sobre quando eu falo estávamos, falo toda a humanidade na mira da ira de Deus. E uma vez conversando em off aqui com o pastor João Carlos Braga, se não me falha a memória, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre se a gente pudesse trazer para o nosso dia aqui o que seria a ira de Deus, que a gente pudesse trazer na nossa mente. Seria mais ou menos, deixa eu conjecturar aqui, seria mais ou menos, o pastor João falou comigo assim: Kleber, seria mais ou menos, e eu gostei dessa colocação dele. A terra, imagine a terra, e você imagina uma bola de frescobol ou de tênis de quadra, uma bolinha, que essas que você fica amassando na mão assim pra, né? Ok. E de repente, estivesse vindo
ao encontro, ou de encontro a essa bolinha, entendeu? Mais ou menos uma outra esfera 1000 vezes o tamanho daquela bolinha. Você imagina, né? Ou para quem gosta de dinossauro, posso até usar assim. Imagine você do tamanho de uma pulga e um dinossauro Rex vindo sobre você. É mais ou menos isso. Eu tô falando aqui da dimensão. E viria sobre essa terra e ia estraçalhar A humanidade. A humanidade. E o Senhor Jesus se coloca entre nós, ou seja, a terra, e a ira de Deus. Então a ira de Deus, ela que viria sobre a humanidade, ela é desviada sobre o Senhor Jesus, que suportou o pecado de toda a humanidade naquela cruz do Calvário. Foi exata. Eu adorei essa colocação do pastor João, que retrata muito bem todo o sacrifício do Senhor Jesus, todo o plano profético, como ele nos livrou, como ele nos guardou, porque não havia como apagar o pecado da humanidade, não havia como apagar. A ira do Senhor veio sobre o homem, sobre a humanidade, mas o Senhor, ele levou sobre si as nossas dores, né? Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele não pecou, claro que não pecou, mas ele levou sobre si o meu, o seu, o nosso, a ira de Deus sobre ele. Ele era e é o único que poderia suportar a ira de Deus. E veio sobre ele ali na cruz do Calvário. É mais ou menos isso, né, pastor João? Com certeza, Kleber, é exatamente isso, né? A ira tinha que vir. Uhum. A palavra do Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. Isso foi o decreto do Senhor. Sim. E o próprio Deus, ele não se contradiz. Uhum. Deus não se contradiz. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus falou que o salário do pecado era morte, era necessário que houvesse morte. Então, na verdade, estávamos todos, o apóstolo Paulo, ele fala isso, se eu não estiver enganado, na carta aos Romanos, ele fala assim, estávamos todos debaixo do pecado. Uhum. Todos pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, e a única coisa que tínhamos sobre nós era a ira. Então você vê a ira no Éden, quando Adão e sua esposa são expulsos de lá. Você vê a ira em Noé, quando Deus vem e apaga a humanidade vivendo em pecado. Uhum. Você vê a ira sobre Sodoma e Gomorra. Abraão até vai conversando com o Senhor. Se tivessem 50, não, se tivesse 50 eu não ia destruir. Se tivesse 45, não, 45 eu não ia destruir. Se tivesse 40, até que ele chega em 10, mas não havia 10, só havia 3. Que era Ló e suas 2 filhas. E Deus definiu, vou destruir. Inclusive, o futuro do universo está descrito na carta de Pedro, que os elementos ardendo em fogo se desfarão. Isso é uma profecia que vai se cumprir. Isso é a profecia que vai se cumprir. Ponto passivo. Uhum. Mas o mesmo Deus que tinha a sua ira sobre o pecado, tem o seu amor sobre a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso, exatamente. E enviou o seu filho, não para que o condenasse, mas para que fosse salvo por ele. E a única forma que havia era essa forma aqui que Ezequias pediu. Senhor, desvia a tua ira. Então, desviar é mudar o caminho, né? Você está indo por aqui, por essa estrada, e está toda esburacada, vou pegar um desvio aqui, vou para outro lugar. Então, o pedido de Ezequias, né? O Espírito Santo coloca as palavras certas na Bíblia, né? A oração dele é assim, vamos fazer um concerto com o Senhor Deus de Israel para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E esse ardor foi desviado sobre Cristo. O único que poderia suportar, glória a Deus, todo o peso da ira de Deus, porque ele é Deus também. Ele é semelhante ao Pai, ele é um com o Pai. Mas você vê o peso disso, desse pagamento, quando na noite de ser preso, Jesus ainda diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E é verdade, eu estava olhando aqui no original hebraico, a palavra aqui é desviar, desviar referindo-se à morte. A morte. É fazer um retorno, é um desvio para se livrar da morte. Isso, exatamente. O nosso fim era a morte. Né? Mas Jesus foi à morte para que nós pudéssemos voltar para a vida. Então, exatamente o que acontece aqui é o mesmo que interessante que Ezequias está pedindo esse desvio.
E Isaías era o profeta do reinado de Ezequias. Os dois são contemporâneos. Eles oram até juntos quando a Assíria vai tentar invadir Judá, eles oram juntos para que Deus dê livramento. E é Isaías justamente aquele que no capítulo 53 ele vai colocando todo esse desvio. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ao Pai agradou moê-lo. Deus quis fazer isso. E mesmo Jesus sabendo que ele se separaria do Pai, naquele momento que ele clama na cruz do Calvário, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Houve uma separação, uma quebra, né? de uma comunhão eterna. Ali ele precisava passar por isso, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E pastor, a gente vê nesse capítulo 29 que Ezequias, ele foi um dos mais notáveis reis de Judá. Sim. Ou seja, o que o pai dele acabou, ele restaurou. O pai dele pode ter sido o pior rei. Sim. Que era Acais. Isso. E ele quebra isso, ele não segue os caminhos do pai dele. É uma coisa natural para nós. Muitas vezes nós não viemos de um lar evangélico, nós não viemos de pais que conheceram o Senhor, mas mesmo assim o Espírito do Senhor nos chamou, nos elegeu, e nós conhecemos o Senhor e nós damos uma guinada na nossa vida. E ao invés de continuar na caminhada em direção aos pecados que trouxemos de tradições familiares, nos voltamos para o Senhor. É o que ele está fazendo no capítulo 29, ele está purificando Perfeito. o templo de Jerusalém, que o pai dele tinha inclusive fechado. Sim. O pai dele foi a única pessoa que fechou o templo. Ele falou assim, apaga o altar, apaga os candelabros, não acende incenso e fecha a porta. E fechou, trancou o templo de Jerusalém. Ficou parado por anos. A gente não consegue imaginar isso, né? E aí a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz assim, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a primeira coisa que ele se preocupou é, vamos reabrir a casa do Senhor. Aleluia. E a casa do Senhor hoje somos nós. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então cabe a nós ter essa mesma postura que Ezequias teve. Vamos purificar a casa do Senhor, vamos purificar a nossa vida. Aleluia. E ela só pode ser purificada através de um concerto com Deus. E esse concerto foi feito no sangue de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Enéas Barbosa também conosco. Pastor, o pastor João acabou de citar aqui, e a própria Bíblia diz também, né? Que Ezequias, a primeira coisa que ele fez no governo dele, ele assumiu o governo, a minha Bíblia aqui no original diz que imediatamente, ele não pensou duas vezes, ele lutou para eliminar a idolatria dentro do povo, ele reabriu o templo, purificou o templo, chamou os levitas, sacerdotes, ou seja, olha, é prioridade, como deve ser prioridade da nossa vida também, restaurarmos o templo, que falamos de nós, né, como seres humanos. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo. Mas nós temos que nos purificarmos a cada dia. Nós não podemos deixar a lâmpada do templo se apagar, não é? E essa foi uma das questões que era prioridade na vida do rei Ezequias e deve ser também na nossa. Paz, Senhor Pastor Enéas. Paz do Senhor, Cleber, paz do Senhor a todos que estão conosco, participando, né? Desse momento especial. E você falou, Kleber, algo muito interessante, o desejo de restaurar. E quando o homem ainda faz menção de quem é ele, de quem é Deus na vida dele, vem o temor, cresce o desejo de quê? De ter comunhão. Porque aqui, como o pastor João mesmo mencionou aqui, a súplica, a oração de oração por desvio da ira de Deus. E o homem, quando ele tem entendimento que é o juízo, a ira de Deus, ele procura se colocar na posição. E a palavra que nós lemos esta manhã fala justamente isso. As portas estavam fechadas, as lâmpadas apagadas, o incenso não estava sendo queimado, os holocaustos não estavam sendo oferecidos. E se formos analisar hoje, nesse tempo profético que estamos vivendo, nós prestamos um culto ao Senhor. E como experiência, eu estava no Manaim, esse final de semana, como os demais pastores, e me foi
nos foi dado uma palavra lá e que me chamou a atenção, falando qual é o culto que agrada a Deus. E isso me chamou a atenção e ficou marcado porque muitas vezes nós, Kleber, quando eu digo nós, o homem, ele muitas vezes ele quer entrar na igreja, ele quer entrar num culto, entendendo, eu vou no culto, o culto tem que ser bom para mim, eu vou escolher uma roupa boa para mim no culto, eu vou no culto, ele olha todo o processado do culto, ele vai ver, hoje o culto não foi muito bom, os louvores não estavam dentro daquilo que eu queria, dentro do contexto, mas nós precisamos ter esse entendimento. Que entendimento? Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que eu estou oferecendo a Deus? Quando eu entro no templo, quando eu entro na presença do Senhor, como é que é o culto que eu vou oferecer a Deus? Vai ser um culto que vai agradar a Deus? Nós precisamos ter esse entendimento. E a palavra aqui fala de um momento que Ezequias agora, ele tem o desejo. O desejo agora é de fazer o quê? É de fazer com que a comunhão possa ser estabelecida. Porque na comunhão, em vez da ira, a ira que se desviou, nós vamos passar a ter a graça, aleluia, a misericórdia, glória o amor do Senhor, a fidelidade do Senhor para conosco. Isso que é fundamental para nós. Aí fica aqui essa palavra: qual é o culto que agrada a Deus? Amém. Amém. Pastor Adriano Erlacher também conosco aqui, pastor. Eu estava ouvindo aqui o pastor Enéas falando e eu lembrei de uma coisa. O rei Ezequias, além de ele restaurar e juntamente com os sacerdotes, levitas, purificar o templo, ele fez algo muito interessante. Ele fez uma obra de engenharia, se é que eu posso falar assim, para garantir o abastecimento da água na cidade. E o tanque Siloé, para quem está em casa, né? Em tempos de crise, tinha água. Ele foi um facilitador, já que nós estamos falando aqui de acessibilidade também. Próximo dia 20, agora de mês de abril, teremos o seminário de acessibilidade do Manaí do Mendes Martins. E você que gostaria de participar, um conselho: faça logo sua inscrição, que estão acabando as inscrições, tá bom? Vai ser dia 20. Ele fez o tanque Siloé. Ou seja, ele não só restaurou o templo, o culto, enfim, a adoração, a purificação, mas ele levou água para descedentar a sede do povo. Ou seja, nós também hoje podemos ser um facilitador como Ezequias, ter a água da vida para descedentar a sede das famílias, das pessoas, pastor. Paz, Senhor. A paz do Senhor Jesus, Kleber, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. O restabelecimento, né, do culto que Ezequias fez, ele purifica e ele estabelece, né, o culto a Deus, ele coloca em ordem aquilo que tinham já sido destruído no tempo do seu pai Acás. E a palavra registra que quando ele faz isso, ele dá aquilo que era fisicamente a necessidade, era da água. Porque estabelecer tudo lá, e se não tivesse água, as pessoas, né, não estariam participando, você não teria tudo aquilo que esse benefício da água traz. E assim, profeticamente, é nos nossos dias. Se você estabelece o culto na sua vida, mas você não tem a bênção, o rio das águas vivas, que é o Senhor Jesus. Você estabelece o culto, mas ele passa a ser um culto religioso, um culto aquilo que não tem vida. Por quê? Porque não tem água. Não tem a água da purificação, não tem o Espírito Santo, não tem aquele que vai dar o refrigério. Então o culto, ele é fundamental na nossa vida. Ezequias profeticamente faz aquilo que hoje nós precisamos fazer na nossa vida, a cada dia, como igreja, como povo de Deus. Nós não podemos perder a adoração, o serviço, o culto na nossa vida. Eu tenho online, eu assisto pelo celular, eu vejo ali de uma forma, mas a adoração ela está no coração, né? A purificação está no coração.
E hoje não há purificação sem remissão de pecados. Aleluia. Não há purificação hoje sem comunhão. Não há purificação hoje sem mistério. Então, o rio das águas vivas, aquilo que Ezequias, né, ele faz a obra de engenharia, hoje é o Espírito Santo fazendo essa obra na nossa vida, para que você seja levado à fonte das águas vivas. Aleluia. Você está distante, você está longe, está com problema, mas a obra de engenharia hoje é do Espírito Santo, não é a obra da graça, Glória. não é a obra do Espírito Santo. Então, Amém. quem faz essa engenharia toda é o Espírito Santo, para alcançar o meu coração, alcançar o seu coração, de todos que estamos aqui, de todos que estão ouvindo, para uma coisa só. O importante é que lá no culto tem Espírito Santo, lá no culto tem batismo com o Espírito Santo, e assim a obra vai sendo realizada. Então, a fonte das águas hoje, para o culto, para aquilo que é adoração, ela é fundamental. Hoje um culto sem o Espírito Santo não é culto. É um encontro, né? É uma reunião, é alguma entre coisa. amigos. Entre amigos. Tá? Agora, com o Espírito Santo, não. Com o Espírito Santo tem culto. Com água, com fonte das águas vivas, aquela que purifica, descedenta, refrigera. Assim, aí tem salvação de vidas. Aleluia. Pastor Eduardo Alves também conosco. Pastor, o pastor João Carlos Braga, na fala inicial dele, falou que o rei Ezequias aqui, ele profetizava tudo que ele fez, ele profetizava ali a vinda do Senhor Jesus. E ele então, ele cria, conforme o pastor Erlache acabou de colocar, essa obra de engenharia, levando água da fonte de Gion até dentro das muralhas de Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque em tempos de crise, de cerco, quando a Síria geralmente cercava ali Jerusalém, ficava difícil o pessoal sair para trabalhar, para buscar alimento, e eles usavam o cerco, né, exatamente para isso, para você ficar sem água, sem nada ali, e aí se render. Mas ele vai e cria o tanque de Siloé, que é a fonte de Gion que trazia água para dentro das muralhas. Ou seja, em tempos de crise, o povo estava abastecido, e o tanque de Siloé significa o enviado, profetizando que lá na frente, nos nossos dias, o Senhor Jesus viria, o enviado de Deus, para trazer água da vida. Em tempos de crise, descedentar seja do homem, para não deixar que nos rendêssemos ao adversário. Que coisa maravilhosa, né, pastor? Louvado seja Deus. A paz do Senhor Kleber, pastores aqui na bancada, todos aqueles que estão conosco. Mais uma vez, nós estamos aqui diante da palavra de Deus, e como é enriquecedor, como é maravilhoso quando nós meditamos naquilo que só a palavra de Deus pode trazer ao nosso coração, né? Fazendo uso dessas colocações acerca do tanque, enfim, tudo aquilo, né, que Ezequias, ele teve a incumbência de fazer. Eu me recordei daquele texto que está lá em Provérbios, que fala também acerca das cisternas. Kleber acabou de colocar aqui, né? Em tempos de crises era fundamental as pessoas saberem aonde tinha água. Mas me fez lembrar das cisternas também, né? Que eram tanques subterrâneos que naqueles dias, naquele momento, podemos assim dizer, era algo inusitado. Poucos conheciam até aquele momento. Mas Deus revelou ao povo, seu povo, a cisterna. Era algo escondido, era algo que estava ali interno. Só quem sabia era aqueles pela qual o próprio Deus havia revelado. Exatamente. A vida daquele que serve a Deus, muitas das vezes nós nos deparamos com situações delicadas. Mas existe no interior do servo de Deus um reservatório de águas vivas. Aleluia. O nosso coração está cheio da presença do Espírito Santo. E muitas das vezes, na crise, na batalha, é onde nós vamos muitas das vezes recorrer. São as nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos em cada culto que nós participamos, a comunhão, né? O pastor Enéas aqui colocou aqui, muito bem colocado, assim como o nosso pastor João, todos os pastores, na verdade, né? O que rapidamente Ezequias quis fazer foi trazer aqueles que eram fundamentais, que eram figuras naqueles dias, pessoas importantes dentro do templo, os levitas, os sacerdotes. Quando fala do levita, nós lembramos logo da adoração, né? Fala
Lembramos logo do louvor, né? Verdade. Nós estávamos aqui, né, no intervalo, Vai entregar em eu vou off? entregar aqui. Nós estávamos aqui nos maravilhando nos louvores. Maravilha. Ou seja, Ezequias era rei, mas o desejo dele era de um louvor agradável a Deus, de uma Aleluia. adoração agradável a Deus. Tudo que nós precisamos hoje para desviar a ira de Deus em todos os tempos da nossa vida é encontrarmos aquilo que agrada a Deus. Um culto que agrada a Deus desvia a ira. Uma oração que agrada a Deus desvia a ira. Me lembrei do profeta Abacuque, Abacuque, né? na tua ira, Senhor, na na- tua ira tem misericórdia. Lembra da tua misericórdia. Na verdade. E hoje nós estamos vivendo tempos de muitos juízos que estão se cumprindo sobre a face da terra. Eu lembrei no E versículo que assim... virão, pelo livro do Apocalipse, virão. Isso. Perfeito. Eu lembrei do versículo assim, Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia? Para que não me reduzas a nada. Amém. Né? Não é verdade? É só o que sobra, É só nada, o que né? sobra. É só o que sobra. Hoje nós estamos aqui e pela fé vamos dizer uma coisa. Nós oramos, nós estamos aqui, certamente todos aqueles que estão nos ouvindo, se deliciando, vamos assim dizer, na palavra junto conosco, e temos a certeza. A ira está sendo desviada de nós. Graças a Deus. Porque a misericórdia, a graça do nosso Deus esteve e sempre permanece sobre o teu povo. E essas misericórdias se renovam a cada dia. Não tem fim. Não tem fim. Novas são a cada manhã. Louvado Essa seja o manhã Senhor. é uma manhã de renovo. Aleluia. Novas Senhor. são a cada manhã. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Pastor João Carlos Braga. Deixa eu pegar um gancho aqui no pastor Eduardo. Claro, claro. Ele citou Abacuque, eu estou com o texto de Abacuque que eu abri aqui. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro, você vê, o temor dele é justamente por isso, porque ele sabe que se Deus levantar a mão contra nós, não sobra nada. Né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Se nós formos olhar isso aqui ao pé da letra, Abacuque está dizendo assim, que existe um ponto que é o meio dos anos. E é nesse ponto que a misericórdia vai ser manifestada. E se nós formos olhar, nós estamos vivendo no ano de 2024, depois de Cristo. Alexandre viveu em 300 antes de Cristo. O Brasil foi descoberto em 1500 depois de Cristo. Abraão viveu em 2000 antes de Cristo. Qual seria o meio dos anos? Seria exatamente o momento em que Jesus Cristo está sobre a face da terra. Amém. Ali, o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. Paulo usa essa expressão, né? E vindo a plenitude dos tempos, ou seja, é o tempo certo. é o tempo certo, é o tempo exato e é o meio dos anos. Jesus divide o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus divide porque antes dele nós aguardávamos a misericórdia. Depois dele nós já vivemos a misericórdia. Né? Então, Abacuque coloca exatamente isso. No meio dos anos, aviva a tua obra. E é Cristo esse manancial de águas, como o pastor Eduardo falou, né? Que vem e traz vida para dentro de nós. A fonte de Gion estava fora de Jerusalém. E o que Ezequias faz? Ele fala assim, não, vamos trazer essa água para dentro, porque a hora que tiver um cerco, a gente está seguro com água aqui dentro. Não pode faltar água. E ninguém percebia. Ou não, é por identificava. dentro da rocha. É por dentro da rocha. É por dentro da rocha. Ele fez um túnel que existe até hoje. Isso. Que existe até hoje. E esse túnel passa a água. A água vem lá da fonte de Gion. Túnel de Ezequias. Túnel de Ezequias. E ela vem lá de Gion e vai terminar lá no tanque de Siloé. Que é aquele tanque, né, onde o Senhor Jesus do paralítico. Do paralítico, exatamente. E o interessante desse túnel, ele foi feito tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. No local que ele se encontra, tem uma inscrição na parede, em hebraico. Aqui nós nos encontramos. Agora, como que eles fizeram isso sem GPS, sem nada, né? Para vir cavando a rocha e se encontrar, né? Só o Senhor mesmo para dar essa direção para o rei. Senhor. Pastor João Carlos Braga, a postura de Ezequias trouxe uma nova esperança para Judá. Sim. Pessoas que se afastaram de Deus, ele conseguiu trazer a restauração espiritual, renovar o conserto, a aliança daquelas pessoas que estavam afastadas. Mostrando que é possível hoje em dia também, através da minha vida, da vida do Senhor, da sua vida que está acompanhando a TV Manaim, você que está em casa agora, é possível através da sua vida, porque
você possa fazer, você tem atitude que façam que pessoas possam voltar à verdadeira adoração, à obediência a Deus. Seu filho, seu esposo, sua esposa. Depende de você, depende da sua postura. Ezequias, ele não levou o exemplo do pai dele, que fechou o templo, mas quando ele teve a oportunidade, imediatamente ele restaurou o culto à casa do Senhor. E isso mostrando que é possível hoje em dia também, através da vida do nosso irmão, da vida das pessoas, restaurar o templo na vida das pessoas que estão afastadas de Deus. Sim, Ezequias, ele deu um exemplo, né? Ele abdica tudo aquilo que o pai dele fez de ruim, né? De trazer todo aquele pecado, toda aquela idolatria. Verdade. Acais, Ezequias teve um filho, teve um irmão entregue por Acais no Vale de Cedron para morrer, uma criança para morrer. Exatamente. Né? Na idolatria, né? Então, Ezequias vem, ele abdica disso tudo e ele ama o Senhor, e isso faz com que a nação se volte para Deus, o culto é restabelecido, e é isso que o Senhor está querendo fazer nesse tempo do fim. Aleluia. Né? Quando o Senhor comissiona a igreja, quando o Senhor comissiona os salvos para fazerem esse trabalho, ele fala assim: vós sois a luz do mundo, né? Vós sois o sal da terra. Ele está nos comissionando para levar as pessoas ao nosso redor a conhecerem o Senhor Jesus Cristo, esse que desviou a ira de Deus sobre si para que nós tivéssemos salvação. E a própria Rádio Manaim é um veículo para isso. Que o Senhor criou, que o Senhor orienta todas as coisas até hoje. Nada é feito sem consultar ao Senhor, sem pedir ao Senhor a orientação. E quantas vidas nós recebemos, mensagens, né? Você mesmo vai recebendo as mensagens das pessoas, Jorge, Faé, recebendo as mensagens das pessoas dizendo a experiência que o Senhor tem dado a essas pessoas. Estou me lembrando da experiência que você contou do irmão, que você citou o nome dele. Num exemplo. O Cláudio. Isso aconteceu antes de ontem. Como é que foi? Foi o seguinte, o pastor trouxe uma mensagem sobre Tomé, né? Sobre Tomé. E em dado momento, Tomé queria ver para crer, né? Isso. E nós começamos a conversar e a conversa foi pro lado de quando o Senhor ele tem urgência, ou ele quer focar, ele quer dar uma super evidência, uma super ênfase a um assunto, no hebraico, ele repete, ele faz a repetição. Tipo, Samuel. Deus queria falar com Samuel. Na Então ele verdade, fala, verdade, na verdade. Marta. Ele está chamando a atenção, né? Simão. E é uma super ênfase, é uma coisa que é muitíssimo importante, então é uma super ênfase. E eu falei isso, olha, Deus nessa manhã está chamando a sua atenção também, né? Kleber, Pedro, Cláudio. E esse irmão me mandou um WhatsApp, eu até mostrei para o pastor João. Ele havia acordado às 4 horas da manhã, precisava de uma resposta de Deus para uma situação. E ele falou: Senhor, fala comigo no pós-madrugada, mas que seja claro, que eu entenda que é o Senhor que está falando comigo. Que o Senhor esteja me chamando a atenção para esse fato. E exatamente foi o momento que nós falamos aí. Cláudio, ele falou: Deus está falando comigo, eu sou Cláudio. Glória a Jesus. Maravilha. Isso acontece, né? Muito. É verdade. Nós fomos comissionados para isso. Os homens, os heróis da fé que estão na carta aos Hebreus, né, foram todos usados pelo Espírito Santo para levar as vidas ao Senhor. Deus não quer apenas que haja ira sobre nós, ao contrário, ele é benigno, né? Ele é misericordioso, ele nos ama, e ele quer que haja salvação e que haja cada vez mais vidas próximas a ele. É isso que nós estamos fazendo. Nesse último momento, a última mensagem que vai ser pregada, né? Arrependei-vos, né? Porque o reino de Deus está próximo. É esse momento que nós temos que pregar e anunciar a volta do Senhor Jesus, porque Deus quer o máximo de homens possíveis junto dele na eternidade. E para se afastar da ira de Deus, ou desviar da ira de Deus, não tem outro caminho, nem outra alternativa. A não ser o Senhor Jesus. Não tem jeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por mim. Eu queria fazer um convite, Kleber, aproveitar aqui, né, esse momento especial nosso aqui. Provavelmente os pastores, alguns irmãos que estão nos ouvindo, tiveram a oportunidade no dia de ontem participar do nosso culto através do YouTube. E o tema ontem foi muito interessante porque falava justamente sobre igreja. Nós estamos falando aqui, né, do templo, tudo aquilo que Ezequias fez ali, mas o tema ontem vem corroborar muito com o que está sendo hoje aqui. É uma linha do Espírito, né? O Espírito Santo ele está sempre nos conduzindo, né? Então eu queria deixar até o convite aqui, os irmãos que puderem,
e não tiveram oportunidade, obviamente, acompanhar. Ontem foi um culto maravilhoso ali com o pastor Amadeu, pastor Diniz, pastor Marcelo. Sim. Foi uma conversa bíblica, né? Certamente vai trazer muito benefício espiritual. E dentro disso aqui, que pelo Espírito nós entendemos que está sendo uma continuidade, né, daquilo que foi mencionado ali no culto de ontem. Amém. Pastor Enéas, eu estava vendo aqui que após a purificação do templo, a remoção dos utensílios impuros que o pai de Ezequias colocou dentro do templo, ele mandou tirar tudo, aquela idolatria, aqueles utensílios impuros. E ele então destaca o início ali da adoração do templo, a que Deus havia sido esquecido por algum tempo, né? Bom, que essa palavra de hoje, eu creio aqui, não foi por acaso, por acaso, e que essa palavra foi trazida nessa manhã. Mas Deus quer fazer um concerto com muitas pessoas que nessa manhã, Deus quer purificar o templo, a vida da pessoa, tirar aqueles altares ali na vida da pessoa de idolatria que não está glorificando o Senhor, utensílios impuros, seja algo que esteja usando na vida, que esteja trazendo dificuldades, que não glorifica o Senhor, mas que nessa manhã Deus quer purificar, trazer retidão, purificação, adoração, ou seja, uma aliança, renovar a aliança, porque o Senhor jamais cancelou a aliança, jamais. Nós, seres humanos, né, é que nos afastamos do Senhor, mas nessa manhã o Senhor quer fazer esse concerto. E eu vejo aqui 3 motivos de oração ali em 2 Crônicas 29. Primeiro, ele fala do arrependimento, né? Um espírito quebrantado e um coração reto o Senhor jamais desprezará. Tem que ter arrependimento. Segundo, temos que orar pela restauração da verdadeira adoração. Chegou a hora. Quando? Agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão em Pai, em Espírito e em verdade, não é? Ou seja, adoração sincera, profunda, né? Que Deus possa retirar a idolatria, a apostasia. E terceiro, rendição. Porque se você não se render, não se submeter, não ter um coração reto diante do Senhor, também não há a operação do Espírito. E nós vemos quando ele faz isso, ele teve um reino próspero. Não é? Ele teve um reino próximo, um período tranquilo, próspero. As pessoas, os reinos ao redor. Meu Deus, como é que é isso? Porque o pai dele era aquela complicação. E o Ezequias agora tem um reino próspero. Porque ele se rendeu à soberania de Deus. E isso nós podemos também ter uma vida próspera, tranquila, se tivermos a mesma atitude do que o rei Ezequias. Maravilha. Fala assim, Cleber, e você falou... foi enfático aí naquilo que você disse, que Deus, na verdade o que você quis dizer, que Deus quer ter comunhão com o homem. Isso. Mesmo que muitas vezes o homem, ele se afaste, né, pelo caminho dele, mas Deus, ele quer resgatar o homem, atrair. Perfeito. Ele quer ter comunhão com o homem. E hoje nós temos o sacerdócio universal do crente. Através de Jesus, do sangue de Jesus, nós temos acesso, né, à eternidade, acesso ao Pai. E, inclusive, o pastor João aqui falou o seguinte, ele falou assim, que agora pegando um gancho aqui no que ele falou, Cleber, né, ele falou bem assim, ouvir a tua palavra e temer. O Senhor nos deu um lema esse ano. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E não entendemos que essa prosperidade no qual você falou, que nós entendemos que a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores, o Senhor nos deu um lema que é para nós estarmos atentos, ouvindo a voz do Senhor, atentos à profecia, e é necessário nós abastecermos a nossa candeia. É um preparo de um ano de 2024. Nós não sabemos o que virá no próximo ano, mas Deus, ele quer preparar uma igreja, independente do que vai vir no ano seguinte, no próximo ano. Mas se nós estivermos ouvindo a voz do Senhor, tendo base nele, tendo base como a doutrina. Interessante que você falou, eu separei um texto aqui
e você até falou Samuel, Samuel. Uhum. E eu separei esse texto aqui, inclusive lá onde nós lemos, né? Fala que as lâmpadas já estavam apagadas. Uhum. Aqui a palavra já fala ao contrário aqui, dizendo o seguinte: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. E a função, que não era a função de Samuel, era a função dos filhos de Eli, mas ele viu que havia aquela demanda, ele não deixava a luz do templo se apagar. Tanto é que ele dormia dentro do templo. Perfeito. E com detalhe, eu acho que é maravilhoso, como o pastor Eduardo falou aqui, tudo que nós vamos falando, né, edifica, nós vamos discorrendo da palavra e o Senhor vai nos dando. Uma coisa que eu acho que é fundamental dizer aqui na questão de Samuel, Samuel, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele ouviu, mas ele não sabia que era o Senhor que estava chamando. Mas no projeto perfeito de Deus, Deus prepara tudo. Deus chama o homem, quer dar comunhão para que ele possa ouvir, mas que ele possa entender que é Deus que está falando. E ali ele conduziu de que forma? Você volta para o seu lugar e quando você ouvir a voz, quando você ouvir te chamar novamente, você vai dizer o seguinte: fala, porque o teu servo ouve. Começamos a falar do culto. A cada culto que nós queremos é poder ouvir a voz do Senhor. Amém. É poder sentir a presença dele. A cada culto que nós queremos é ter comunhão com ele. Aquilo que você falou, a prosperidade. O que nós queremos como prosperidade? O que é prosperidade para nós é poder estar na presença do Deus vivo, Essa é verdadeira. ouvindo a voz dele, sentindo a presença dele, porque ele tem o melhor para nós. Pela graça, era juízo, né? O desvio da ira, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de É Deus. dom de Deus. E nós sempre falamos isso aqui, né? Que é graça. Graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Verdade. Né? E misericórdia é aquilo que Deus nos dá. É Deus tirando Isso. o que nós merecíamos, né? que era a morte. E ele, ali, Jesus se coloca entre, para que pudéssemos suportar. Ele suportou, né? Isso. Suportou na cruz Glória a a Jesus. ira de Deus por nós. Eu achei essa colocação do pastor perfeita. Muito bem. Lembrei aqui. 2 Pedro diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ezequiel chamou ali sacerdotes e levitas para restaurar. Sim. Você hoje é um sacerdote. Isso. né? Você é um sacerdote. Maravilha. Você é um levita hoje. Então você, eu, nós temos que ter essa missão de restaurar o culto no templo, ou seja, na sua vida. Você que está ouvindo a Rádio Manaim, talvez por algum momento se afastou do Senhor, estava longe, mas hoje o Senhor quer trazer você para perto, né? O Senhor quer trazer essa palavra para você. O Senhor quer que Ele quer ter você pertinho, né? E essa postura de Ezequiel deve ser a postura da igreja, a nossa postura, de sermos facilitadores. Você me permite, não é costume interromper, Claro, pastor. mas assim, claro. em cima do que você está falando, Deus quer te trazer para perto. Nesse culto agora, domingo passado, em cima do que você está falando, como é que Deus faz, né? Eu lembrei na hora, um visitante esteve conosco no culto e ele de outro estado, e ele falou o seguinte, que olha só, depois da mensagem, na assistência, ele falou assim, olha, há 36 anos atrás, como é que lembra, né? Há 36 anos atrás, eu recebi um convite para ir na Igreja Maranata. Tomei um banho, mas aí houve alguma coisa, eu não tive como participar do culto. Hoje eu vim aqui e Deus me fez lembrar de 36 anos atrás, mas eu entendo que hoje é o dia certo, Amém. é a hora certa. Amém. Maravilha. Desculpa te interromper, Cleber. Não, de maneira Hoje. alguma, tá tudo tranquilo. Pastor Adriano Erlacher, olha só, capítulo 29, no verso 2, assim: E fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aqui tá falando de Davi, né? Isso. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe sacerdotes levitas, os ajuntou na praça oriental e disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Sem santificação
ninguém verá a Deus. E interessante que a gente está falando de templo, né, do culto, mas para os nossos dias de hoje, o coração é o templo do Espírito Santo. Então essa purificação ela tem que ser feita no coração, o culto tem que ser restabelecido no coração. E no primeiro do ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês abriu as portas. O coração do homem precisa estar com as portas restauradas. A porta tem que estar restaurada. E quando é que vai ser fazer? Faz hoje. A palavra fala que hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então hoje, você precisa restaurar o tempo, o seu coração. Você precisa restaurar a sua vida. Aí você fala, mas eu vou deixar para amanhã. Não, o tempo é hoje. Quando Ezequias, ele recebeu essa orientação do Senhor, ele sentiu, né? Como diz a palavra do texto hoje lá, vindo ao coração. Então, quando subiu o coração, ele já prontamente, logo, imediatamente, já começou a restaurar todas as coisas. Ele tinha um passado do pai, uma herança ruim? Tinha, mas ele não ficou olhando para esse passado, não. O que interessa é hoje na presença do Senhor. É a sua vida hoje, como é que você está hoje. Como é que está seu coração? Está restaurado? Está tudo bem? As portas, você santificou, você purificou hoje. Você vai colocar isso... não está não. Tudo bem. Então você vai colocar quando? Hoje. Colocar em ordem. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia que o Senhor está fazendo. E o texto que você leu diz assim, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou na praça oriental. Então é corpo. Hoje a gente não tem essa bênção isoladamente. A bênção está no corpo. Então, se você sentiu, se subiu no seu coração, que você está, né, colocando as coisas em ordem na sua vida, então o culto, a adoração no corpo, participando da igreja, a sua função, daquilo que o Senhor te chamou, e aí sim o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, Deus tem uma bênção hoje naquilo que é à sua disposição. Muitos, né, deixam para amanhã, mas o tempo profético é hoje. Hoje nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nosso altar reparado, glorificando ao Senhor. Pastor Adriano, eu estava pensando aqui, né, você colocando essa questão do hoje, que é tão importante. Paulo fala sobre isso, né? Ezequias estava no começo do reinado dele, um jovem de 25 anos. Ele podia ter tantas outras coisas para se preocupar. Como é que está o exército? Deixa eu saber, como é que está? Quantos soldados nós temos? Quantos capitães nós temos? Ele podia pensar, como é que estão as provisões do reino? Né? Como é que está a diplomacia? Quem são nossos inimigos? Não, a primeira coisa que ele se preocupou foi com o culto. A primeira coisa que ele se preocupou foi com a comunhão com o Senhor, da nação dele com o Senhor. Né? O homem tem que ter esse entendimento. Claro que hoje, né, na quarta-feira, nós temos muitas coisas para fazer. Tem gente que tem que pagar conta, tem gente que vai para trabalhar, tem gente que está preocupado com a criança na escola. Tudo isso são preocupações nossas que nós temos que ter. Mas o começo do dia já começa abrindo as portas do templo, né? O começo do dia já começa com uma oração ao Senhor, uma dedicação ao Senhor, um concerto. Senhor, eu quero renovar o meu concerto contigo hoje, né? Não, mas só tem... O culto vai ser sábado, eu vou no culto sábado. Não, o culto é hoje. A nossa vida é um culto para Deus, né? O Senhor não tem um dia certo que a gente guarda, esse, aquele, é o sábado. Não, é hoje. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. E por isso Ezequias foi próspero, né? Porque a primeira coisa que ele resolveu no reinado dele é: vamos fazer o templo funcionar. Vamos ter comunhão com o Senhor. Vamos cultuar e adorar o nosso Deus. Hoje é o tempo, né? Que cada um que possa estar nos ouvindo já saiba, né? Começou o dia e nós já estamos aqui adorando ao Senhor, abrindo as portas da casa de Deus para que o Senhor abençoe esse dia todo. Quando formos deitar de noite, né? Descansar, Senhor, o culto da minha vida aconteceu hoje. Amém. E amanhã vai acontecer de novo. E aqui, pastor Eduardo, no verso 11, diz assim, agora, a palavra é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, do Senhor, para o servirdes e para ser seus ministros e para queimar incenso. E a palavra aqui, queimar incenso aqui, no hebraico, é kavodes. Kavodes é o peso da glória de Deus. Ou seja, a oração da igreja é corpo,
quando se reúne os servos de Deus, os levitas, os sacerdotes, os ministros, para queimar incenso, para orar ao Senhor, glorificar o Senhor, Deus se manifesta. É o peso da glória de Deus se manifestando no corpo. E aí, nós temos tudo que precisamos. Louvado seja Deus. Mas é hoje, é agora. Perfeito. Bendito seja o Senhor, né? Uhum. E o próprio texto, né? Não sejais negligentes, né? Pois o Senhor vos tem escolhido. Hoje nós estamos aqui e vamos fazer uma afirmação aqui pelo Espírito. Uhum. A todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, nós somos escolhidos. Você é um escolhido, o senhor, a senhora que nos acompanha é um escolhido do Senhor. E todos aqueles que são escolhidos, o próprio texto vai dizer, né? Para serdes ministros, aqueles que vão ministrar, que vão levar essa palavra de alento, aqueles que não têm nada nesse momento, os corações que estão aflitos. O rei, ele convoca todos para isso. Hoje o Espírito Santo está fazendo esta convocação para nós sermos ministros de um evangelho salvador, Maravilha. de um evangelho gerado pelo Espírito Santo no meio do seu povo. É hoje que você pode Hoje. fazer esse concerto com o Senhor. Deixa eu me despedir aqui do pastor Adriano Erlacher, tem um compromisso agora às 7h30. Pastor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, nos ajudado aqui nesse pós-madrugada. Paz, senhor pastor Erlacher. Pai do Senhor Jesus, Kleber, a todos os nossos ouvintes. Grande alegria, uma grande bênção estarmos juntos aqui com essa bancada, com o pastor João, Enésio, Eduardo, e que o Senhor tenha nos sustentado, nos dá um dia de vitória hoje. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, 7h25, 7h25, né? Ponto final aqui, reta final, né, do nosso pós-madrugada de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos lá de Campina Grande, os nossos irmãos lá da Igreja Cristã Maranata do Prata, nosso diácono Daniel. Um grande abraço, os irmãos estão lá ouvindo a gente, obrigado pelo carinho. Também um abraço à nossa irmã Isabel, lá de São Paulo. Kleber, olha pro meu filho, o nome dele é Ramur, ele foi para o hospital agora, está com muita dor de cabeça, não dormiu nada a noite inteira e está com ânsia de vômito. Ore por ele, vamos orar pelo Ramur, o nome dele, nome diferente, né? Ramur. Vamos orar assim, viu, irmã Isabel? Vou dar uma bênção ao nosso irmão, o seu filho aí, tá bom? Um abraço aqui à nossa irmã Suzana Soares, lá de Afogados, Recife. Também nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco. Nossa irmã Deise, que conheceu o pastor João Carlos Braga, lá de Ribeirão das Neves. Ela falou assim: Kleber, dá um abraço aí no meu pastor João Carlos Braga. E se Deus quiser, no mês de abril, estaremos aí no seminário de acessibilidade. Aleluia, graças a Deus. A irmã desse é gente da melhor qualidade. Com certeza. E quem está aniversariando hoje é a nossa irmã Inês. Ela é aqui de Plano 100, para aqui pertinho da rádio, né? Aliás, hoje ela é a nossa convidada nos Chamados para Servir. Amém. A irmã Inês está aniversariando hoje. Hoje, olha só, Chamados para Servir, aniversário dela. Daqui a pouco nós estaremos orando com a nossa irmã Inês também. 7h26, eu pedi ao pastor Eduardo Alves para estar orando após a vinheta, colocando diante do Senhor os nossos irmãos que pediram oração, que estão passando por um momento adverso, precisando de uma bênção. Os pastores estarão impondo as mãos e nós vamos estar orando agora. Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos através do poder do sangue do Teu Filho Jesus e queremos fazer, Deus, um pedido ao Senhor. Amém, Senhor. Que é dono de tudo, que tem o poder sobre todas as coisas, em favor dos nossos irmãos que passam, a Deus, por enfermidade. Lembramos aqui de alguns nomes mencionados: a nossa irmã Dalira, nossa irmã Edna, também a nossa irmã Heloísa, a senhora Abigail, a irmã Vilma, o senhor Gonçalo Novaes, também, Senhor, o nosso irmão Ramur e tantos outros, Senhor, que passam por esse momento de enfermidade, para que a Tua misericórdia os alcance, que haja saúde, mas acima de tudo que a Tua vontade, Senhor, prevaleça. Aos familiares, traz segurança, traz paz,
Traz, ó Deus, os recursos que só o Senhor pode conceder. Amém. E nesta oração também, Deus, levantamos uma glorificação ao teu nome, junto com os nossos irmãos que estão aniversariando. Mencionamos a nossa irmã Márcia, a nossa irmã Terezinha, o Bruno, o pastor Nelson, a nossa irmã Inês e tantos outros, ó Deus, que nesse dia exaltam o teu nome, porque completam ano de vida e completam na tua presença. Amém. Bendito seja o teu nome, Deus, eternamente. Oramos ao Senhor, porque confiamos unicamente no teu poder. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h29. Ponto final no nosso pós-madrugada. Agradecendo aqui o pastor João Carlos Braga, que vai estar conosco daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, no chamado para servir. Então, até daqui a pouco, pastor. Até daqui a pouco estaremos aqui. Não sei se você soube, tem 10 dias nasceu o Henrique, o neto da irmã Wanda. Ah, sim. Ah, ela mandou a foto aqui. Foi, E ela falou assim, exatamente. Kleber, você é considerado o tio do Henrique, hein? Aqui, ó, mandou a foto também aqui. Amém, graças a Deus. É isso então, mesmo. que bom. Que Ganhou Deus sobrinho, abençoe essa ganhou sobrinho criança. hoje. Isso. Que maravilha. Amém. Mas estaremos aqui no chamado para servir daqui a pouquinho. Ah, e gostei da foto do zap do senhor também, hein? Abraçado com o Bernardo. Ah, Muito bom. é verdade. Muito bom. Quero avisar os irmãos para se inscreverem para o seminário de acessibilidade que vai acontecer dia 20 de abril, no Manã de Domingos Martins. Vai Isso. ser um evento muito bom. Temos recebido crianças e até mesmo adultos, né, com algumas deficiências, Exatamente. síndrome de Down, autismo, TDAH, né? TDAH, e temos que estar prontos para receber essas pessoas e Sim. dar acesso a elas, à palavra de Deus, ao conhecimento do projeto de Deus para a salvação de suas vidas. Então ali vai ter uma série de aulas para nós acerca de acessibilidade. Que os irmãos possam se inscrever, que vai ser uma grande bênção para o crescimento da obra do Senhor. Aleluia. Muito bem. Pastor Enéas Barbosa também. Obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã. Boa semana. Paz do Senhor. Obrigado, Kleber. Paz do Senhor. Mais uma vez é uma alegria poder estar aqui, né, juntos em comunhão, glorificando o Senhor, tá? Também dizer que vamos estar juntos lá nesse seminário. Não sabia, mas agora vou ser um dos primeiros também a poder me inscrever. Quero participar dessa bênção. Deixar meu abraço aqui para os irmãos lá nas igrejas no qual eu reúno. E que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Eduardo Alves também. Grande abraço. Bom revê-lo. Depois de um grande inverno, né? Eu estava de férias. Justamente, né? As férias, né? Amém, Kleber. Pastores, irmãos, todos, né, que estiveram conosco nessa manhã. Nosso abraço especial. Lembrar também, né, nosso pastor, o Daniel Firmino, Isso, verdade. né, por uma questão de saúde, não pôde estar aqui também. Nosso abraço, nosso irmão, e a todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, vamos então colocando um ponto final aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Nós vamos louvar o Senhor, daqui a pouco Palavra Viva e às 8 horas da manhã, chamados para servir. E você que está na TV Manaim, canal 126 ou pelo canal 50, você vai ficar agora com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos seguindo aqui com a programação local pela Rádio Manaim. Rádio Manaim.